Olá, bom dia, leitores e leitoras, como estamos? Gente, eu peço até desculpa assim, um pouquinho no atraso hoje do vídeo. Eu tentei organizar um pouquinho minha biblioteca para buscar, né, os livros que vão fazer parte do tema de hoje, que são os livros que eu considero que são livros que você vai levar a leitura praticamente para toda a sua vida. E eu acabei suando um pouquinho, tá? Tô aqui um pouquinho cansado porque eu tive para ter acesso a esses livros aqui, eles estavam um pouco separados e eu acabei tendo bastante trabalho. Mas vamos aí ao que interessa, né? Que é o tema do vídeo, explicando um pouquinho que é porque quando eu comecei a fazer o processo de leituras, né, buscar livros de literatura, poemas, poesias, né, filosofia, eu me deparei com alguns livros que eu percebi que eles não foram feitos para você ler de uma vez só, como são os livros, né, de romance e literatura. Mas são livros, sim, importantíssimos para a leitura, para os seus estudos, para uma série de outros fatores, tá, que são importantes. E eles têm que fazer parte, sim, tá, da sua biblioteca, se você está realmente buscando ampliar a sua leitura, tá? Mas eu percebi que não ia ser um tipo de leitura de um livro normal. São livros que você vai usar para pesquisar, para se aprofundar em momentos históricos, porque na literatura você vai sim se deparar com livros que falam de momentos históricos. E são livros também, é, vamos ter aqui uma opção que é uma exceção, tá? Vão ser livros também que vocês vão ter aí, vão notar que pela amplitude do tema ou pela amplitude do romance, você não vai conseguir ler assim tranquilamente. Você provavelmente vai ter que pausar a sua leitura para retomar essa obra, tá certo? Então eu trouxe aqui só 3 exemplos. Eu não tenho livros assim ainda, não formei uma biblioteca que agregue tantos livros que se encaixem nessa categoria, mas eu tenho alguns aqui para mostrar e os vídeos do canal, bem como os temas que a gente traz, como os inscritos já notaram, né, perceberam, são vídeos para a gente poder interagir, trocar ideias, tá? Inclusive recomendações que vocês mesmos fazem para mim, que eu também me sinto muito grato em poder ter a oportunidade de ter, né, o contato aí, sobre essas obras. E em troca eu também faço as minhas recomendações, né? Tento lhe dar um aconselhamento para por onde você deveria começar, o que tipo de livro pode ser interessante a partir do livro que você me recomenda. Então a gente faz uma grande troca e uma troca muito bacana, muito benéfica, tá? É, Vamos lá, eu trouxe aqui uma pilha de livros, tá? É, mas na verdade vão ser, assim, em suma, né, em resumo, 3, tá? Que eu tenho aqui, que eu percebi já que entram nessa categoria. O primeiro deles é um livro que eu já até dei uma estudada bastante considerável, mas ele só é o primeiro de uma trilogia e podendo se estender por uma quadrilogia, né? Que é o do autor Gilberto Freire, Casa Grande Senzala. Gente, esse livro é excelente, tá? E ainda tem um detalhe, o Gilberto Freire ele vai fazer a divisão aqui por capítulos, né? Que vai contar a origem no caso antropológica, a origem cultural, a questão da arquitetura. Ele faz uma série de estudos e lembra um outro livro aqui que não é tão vasto, tá certo? Mas inclusive ele está citado aqui em Gilberto Freire também, que Sertões do Euclides da Cunha. E eu estava inclusive numa conversa, conversando com um amigo que é professor, e ele até comentou que tem muita gente que acha que Gilberto Freire tem que ficar à margem aí dos estudos da história do Brasil, mas gente, é impossível, tá? Eu digo isso porque ele vai traçar um perfil muito bem construído, muito bem feito, com base em uma série de autores de peso sobre a nossa história, inclusive autores estrangeiros também, e aqui você vai ter uma noção gigantesca sobre as origens do nosso povo, do nosso sangue, da nossa língua, de uma série, tá, de informações. Então, eu nunca, jamais descartaria Gilberto Freire
dos estudos, tá, da história do Brasil. Como vocês podem ver, eu já li, né, uma partezinha até considerável, mas qual é o grande desafio? Por que é que se torna um livro para a vida inteira? Não só pelo tema que ele aborda, que é extremamente extenso e vasto, como também aqui, pelo menos umas 30, 40 páginas dessas marcações que vocês podem ver, são de referências bibliográficas. Então, assim, quando você encerra um capítulo, o seu trabalho não está encerrado. Na verdade, você vai ter ali uma série de referências que é bom que você estude para conhecer melhor o tema que ele está falando. Então, daí vocês tiram o desafio que é ler Gilberto Freire e realmente absorver essa obra, tá? E eu estou falando só de uma parte de uma trilogia que provavelmente é uma quadrilogia, tá certo? Então, é um autor que eu considero aqui que a obra dele, né, o estudo dele é para a vida inteira, tá? Vou deixar aqui separadinho. Vamos para o próximo. E esse aqui já é realmente... Aí a gente vai estar falando de uma obra vasta, vastíssima, se não for uma das maiores obras de literatura em termos de volume, tá? Eu não me aprofundei assim para pesquisar outras mais profundas, porque realmente é difícil ser muito mais longo do que esse cara aqui, tá? Em termos de criação de obra. Eu estou falando de Honoré de Balzac, tá? Eu tô aqui com a quarta, né, edição de uma edição maravilhosa aqui da Biblioteca Azul, que trouxe a boa parte da Comédia Humana, ainda não trouxe 100%, tá? Para vocês terem uma ideia, a Comédia Humana são 19 volumes desse naipe aqui, tá certo? Ou seja, aqui tem aproximadamente umas 700 páginas. Então, as editoras muito espertamente pegaram e dividiram cada história, tá? Para vocês terem ideia, aqui a gente tem Pai Goriot, Coronel Chabet, Interdição, tá? Sobre o casamento, estudo sobre a mulher. Então, assim, as editoras muito espertamente dividiram cada parte aqui de um volume desse da Comédia Humana em livros, porque a obra do cara é vastíssima. E tem outro detalhe, era para ser mais de 19 volumes. É uma obra inacabada do Balzac, né? Ele morreu relativamente jovem ali, por volta dos seus quase 50 anos, né? Eu tenho uma bibliografia aqui do Balzac, tá? Por isso que eu estou repassando essa informação. Ele morreu ali quase, beirando seus 50 anos de idade, de trabalho, tá? E porque ele tinha um problema de saúde seríssimo, e ele não encerrou essa obra. Então, daí vocês tiram o quão vasto é a Comédia Humana, e que é mais fácil realmente você dividir toda essa obra dele aqui por livros, né, pequenos livros, mas na verdade isso aqui é só um dos tomos, né, só um dos 19 tomos que existem que compõem a Comédia Humana. E o Balzac foi o primeiro autor a ter essa ideia de você criar uma coleção, né, parte 1, 2, 3, 4, 5, como a gente hoje assim, vê com frequência aí, né, em certas obras da literatura, e ele foi quem teve esse estalo de transformar toda a obra dele em um grande volume, né? Então, eu acho assim, interessante conversar com vocês que eu resolvi topar esse desafio de ler a Comédia Humana. Eu não sei se eu vou conseguir nessa vida, tá? Confesso para vocês, mas eu tenho esse objetivo, porque o meu pai era um grande admirador de Balzac. Tinha a bibliografia, tinha o versículo 5 aqui da Comédia Humana, não está aqui dentro logicamente, né, pela época, não faz parte dessa coleção da Biblioteca Azul, mas faz parte sim da Comédia Humana. Ele tinha o volume 5, eu estou adquirindo aqui o volume 4, e eu vou ver se eu consigo ter acesso aos outros 19 volumes, tá? Mas essa versão aqui eu sou muito satisfeito com ela, porque foi uma promoção assim, eu não sei a doida que deu lá na Amazon, mas esse volume aqui que vocês estão vendo saiu a R$7, tá certo? Então eu não pude perder nunca essa oportunidade, e eu já marco ali na minha lista os outros volumes que eu encontrei da Comédia Humana, porque tendo uma promoção, alguma coisa, eu já adquiro para completar aqui a minha coleção, tá? Então, outro belo exemplo. E o último exemplo que eu tenho aqui é de uma joia da nossa literatura, um escritor e autor que
a gente está até ouvindo falar mais, mas o trabalho dele, eu não vou dizer que é inigualável, porque eu não li, né, outras obras que tivessem aí a mesma intenção que a dele, mas já digo para vocês que o que ele fez aqui pela pela nossa literatura e pela literatura mundial é algo assim que raríssimo, tá? Eu não vou me estender muito para mostrar quem é, tá certo? Porque algumas pessoas que acompanham o canal já devem ter desconfiado de quem é, tá? Eu vou até ver se consigo acessar aqui porque é pancada, tá? Eu tô falando aqui da História da Literatura Ocidental, escrita por Otto Maria Carpo, tá? Inclusive essa versão aqui é a que eu mais indico, que é a do Senado. Por quê? Você vai encontrar outras editoras que fizeram a História da Literatura Ocidental, mas tem um preço bastante salgado. E tem uma delas que não é tão completa, tá? E essa daqui do Senado, para você ter ideia, eu estou falando de um volume, né? 2 volumes, tá? 3 volumes, e vocês já estão vendo aqui o calhamaço que é cada um, e 4 volumes, tá? Esses 4 volumes aqui, direto da Biblioteca do Senado, sem frete, tá? Sem nada, já com tudo incluso, foi R$ 120. Então, cada livro desse aqui saiu R$ 30 aproximadamente. É um preço muito, muito, muito bom. Você não paga qualquer tipo de frete e vem direto na sua casa, né? Vem super bem embalado, muito bem cuidado, tá? E assim, eu comecei a ler, tá? Tô bem no comecinho mesmo, nessa parte eu não tenho como esconder isso, tá certo? Estou lendo. Mas o que foi que eu percebi? Esse livro aqui ele só tem uma dificuldade que me incomodou um pouco, mais por questão de hábito, tá? Que ele tem as páginas, né, de cada capítulo aqui em números gregos, tá? Romanos, tá? Perdão. Grego, estiquei agora. Em numerais romanos. E pode ser um pouquinho difícil de depois você encontrar, né? Lógico, a gente tem marcadores, né? Tem uma série de técnicas, mas assim, acompanhar, né, sua evolução ali no livro pode ser um pouquinho difícil, mas nada que uma pesquisa rápida hoje no Google não ajude, tá certo? E eu comecei bastante empolgado, tá, em ler esse livro aqui, detonar aqui os 4, né, os 4 volumes, mas eu percebi que não valeria a pena, porque o que ele traça aqui de explicações de cada obra, o período, é tão rico que vale a pena você investir a sua energia em absorver o máximo das poucas páginas que você lê. Fora que as joias que esse homem aqui indica, tá, são assim inigualáveis. Eu logo nesse comecinho aqui já me deparei com verdadeiros gênios da literatura, como por exemplo Molière, tá? Píndaro, Epiteto, tá certo? Então ele faz realmente assim, desde lá do princípio, tá? E aí ele vai trazer não só esses autores, que assim, não é tão comum hoje em dia a gente ouvir falar, como também você vai conhecer autores que, assim, sinceramente, eu não sei se, se eu conseguiria, por uma sorte do destino, encontrar numa conversa esses autores, tá? E ele traz eles aqui também. Por exemplo, um autor chamado Unamuno, que tem uma obra chamada Névoa, ou Niebla, se vocês, que é espanhol, né? Que ele é um dos marcos aqui do princípio do romantismo, principalmente quando a gente fala aqui, né, da Espanha. Então, é uma obra que vale a pena você jogar energia, mas não pensar em, né, ler isso aqui tudo de uma vez. Vá com calma, no seu tempo, absorva bem todas as informações históricas, descritivas e também as referências que ele passa aqui. Então, assim, pode ir com bastante calma, não tenha pressa. Provavelmente você vai levar, sim, toda a sua vida para terminar essa obra, mas eu garanto para vocês que o percurso que você vai percorrer aqui, por mais lento que seja, vale muito a pena pelo peso das indicações que ele passa. Então, eu fico muito feliz em ter esse volume aqui e eu sei que conforme eu for avançando,
A gente vai percebendo que vai não só se deparando com verdadeiras joias da literatura ocidental, tá? Deixando isso muito bem claro, como também vai se deparando ali com autores que nem todo mundo conhece, mas que as obras falam por eles mesmos, tá? Gente, então essas são as indicações dos livros que eu tenho aqui para a vida inteira, tá? Eu sei que eu vou precisar me dedicar e talvez a vida que eu tenho aqui como ser humano não vai ser o suficiente para acabar esses livros aqui, mas que caso vocês tenham se interessado, vale a pena, tá? O esforço, o processo, tudo isso, já assim, digo para vocês. E encerrando esse vídeo, eu quero saber de vocês se vocês têm algum livro aí com vocês que entram nesse mesmo perfil, para vocês poderem estar me indicando, porque eu, como vocês podem ter percebido, eu também tenho essa fome de conhecimento e o Leitoras S.A. é um canal para a gente compartilhar conhecimentos, principalmente, tá? Então, gente, agradecer a atenção de vocês. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, compartilhe, tá? Com as pessoas que gostam de literatura, poesias, poemas, filosofia. Esse é o espaço para isso. E desejar para vocês aí um excelente sábado. Amanhã eu vou trazer também um vídeo que vai ser uma resenha. Eu pensei muito aqui qual seria um livro interessante. E eu vou trazer o livro que eu encerrei, né, que eu comecei ano passado, mas encerrei esse ano, que é do George Orwell, que vai contar ali a Flor da Inglaterra, tá? Que é um livro extremamente interessante e atual, tá? Como a maioria das coisas que o George Orwell escreve. Obrigado então, gente. Um excelente dia aí a todos, um excelente sábado e até a próxima.